Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu quero cumprimentar a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com grande prazer e alegria que nós estamos aqui para darmos continuidade ao quarto e último trimestre de 2023. Neste, estamos estudando sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Já estudamos a lição de número 1, que tratou sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, e a lição de número 2, que falou sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Essas duas lições estão no nosso canal. A primeira lição foi muito bem assistida pelos nossos irmãos e amigos. Obrigado a todos que assistiram, que deixaram lá o seu like, também o seu comentário. E a segunda lição também já está no nosso canal e temos visto que muitos irmãos já estão acessando também. E trazemos para você agora a terceira lição. A lição que tratará sobre missões transculturais no Antigo Testamento. É uma visão muito interessante que o nosso comentarista trouxe já nas primeiras aulas sobre missões transculturais. Algo que nós devemos atentar, porque não podemos pregar o evangelho apenas em Jerusalém. A Bíblia diz, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, que é o assunto do nosso trimestre. E para chegar aos confins da terra, nós precisamos transpor barreiras. Barreiras que foram estudadas na primeira lição, barreiras geográficas, barreiras religiosas e outras. E, então, precisamos nos preparar. Precisamos estar aptos para ir aonde o evangelho ainda não chegou. É importante que a igreja fique atenta a isso. Nosso maior propósito é pregar onde Cristo ainda não é conhecido, como afirmou o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 20. Portanto, meus amados irmãos, eu agradeço a todos vocês que estão conosco aqui, compartilhando nossas aulas. Muito obrigado de coração. E eu quero, desde já, orar ao Senhor para que nós iniciemos a nossa aula. Vamos orar ao Senhor juntos? Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez estar aqui, Senhor, para transmitir a teus filhos esta lição. Que o teu Espírito nos ajude naquilo que queremos falar, nos direcione, Senhor, e possamos então trazer para os teus filhos edificação, conhecimento e capacitação para que eles possam, diante das suas classes, lecionar esta importante lição. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa lição. E sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 49, versículo 6. Isaías 49, versículo 6 é o nosso texto áureo. E você pode, caro professor, ver aí na sua revista, na página 18 da revista do professor, nós temos este texto áureo que diz: Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Repetindo, disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo de número 6. Vamos então agora para a nossa verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Deus ama a todos. Nós já vimos isto em lições anteriores. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. No Antigo Testamento nós vimos que Deus ama os povos. É este amor que deve impulsionar o evangelista, o missionário, a ganhar almas para o reino de Deus. Repetindo então, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam
pela salvação das almas perdidas. Leitura bíblica em classe, 1 Reis, capítulo 17, versículos 8, 9, 17 a 22, e livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu recomendo aos professores e aos alunos, sempre no Antigo Testamento é primeiro, e no Novo Testamento primeira, porque no Antigo Testamento estamos falando de livros, então é primeiro livro dos Reis, primeiro livro das Crônicas, e no Novo Testamento, primeira epístola de Paulo, primeira carta de Paulo, enfim, é uma recomendação para você, caro professor, livro de 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8, 9, 17 a 22, e livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Outro texto, Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Segundo objetivo, demonstrar o amor de Deus para com outras nações. E o último objetivo, relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Essas alianças estão espalhadas pelo Antigo Testamento e mostra que Deus tem um compromisso com Israel que se estende às demais nações. Isso veremos no final desta aula. Vamos então à nossa introdução. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta e a ida do profeta Jonas a Nínive. E, finalmente, analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como a conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. Nós temos no Antigo Testamento outros exemplos de missões transculturais, ou seja, de alcance de outras nações através de Israel. Poderíamos citar nessa lição Naamã, que através de uma menina, ele recebeu uma informação de que havia um profeta em Israel, e através desse profeta, Naamã, que não era de Israel, que não era do povo de Deus, ele era da Síria. Ele veio então até Israel e ali ele foi curado da sua lepra. É a misericórdia de Deus se estendendo a uma pessoa que não pertencia à comunidade de Israel. Nós temos também Raabe, que foi uma cananeia e mostrou que mesmo distante de Israel, ela conhecia o Deus de Israel. E assim, ela não foi destruída na invasão de Jericó.
E por último, temos também o caso da Ruth, a moabita, que também passou a fazer parte, juntamente com Raabe, da genealogia de Jesus. Isso mostra que desde o Antigo Testamento, Deus está demonstrando a sua misericórdia e o seu amor para com todos, e não apenas com a sua nação. Eu destaco esses 3 exemplos, caro professor da escola dominical. Você pode usá-los em sua aula, perguntar a seus alunos que outros exemplos no Antigo Testamento temos de pessoas que foram alcançadas pelas misericórdias de Deus e que não foram citadas nessa lição, e que mostra o amor de Deus não apenas por Israel, mas também pelos povos, pelas pessoas de outras nações. Prosseguindo, vamos ao primeiro tópico da lição: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Vamos então ao primeiro item do primeiro tópico: o plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Quando nós lemos Apocalipse, nós vemos o seguinte, que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ora, como é isso, pastor Daniel? Sim, no plano de Deus, o Senhor Jesus Cristo já havia sido morto, ou seja, no plano de Deus estava já o sacrifício de Jesus por todos na cruz do Calvário. E como Deus não é limitado pelo tempo, para Deus presente, passado e futuro são a mesma coisa, no plano de Deus, Jesus Cristo já havia sido morto. Veja que Isaías, quando escreve o seu livro, em Isaías capítulo 53, ele não escreve no futuro, mas escreve no passado. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É a visão profética, vendo aquilo que vai acontecer como se já tivesse acontecido. Continuando, ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, disse: a salvação vem dos judeus. De um povo haveria de vir a salvação, e Deus escolheu então Israel para ser esta nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Segundo item do primeiro tópico, a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Nós vemos que Deus queria que o seu povo fosse um reino sacerdotal, ou seja, através dele os povos viriam para ter conhecimento de Deus, da sua vontade. Mas Israel falhou. Continuando, nesse aspecto são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatria e pecados morais que, eu destaco essa palavra, relativizaram a aliança com Deus. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. Em outras palavras, no Antigo Testamento, eles não valorizaram a aliança que Deus fez com eles. As alianças feitas com Abraão, com Noé, até mesmo com Davi, a aliança de ter um reino que duraria eternamente. E, infelizmente, Deus os castigou por causa disso. Israel, então, falhou. Porém, em muitos momentos nós vemos Israel sendo bênção para as nações vizinhas, bênção para as pessoas que se aproximavam e ali aproveitavam então as bênçãos de Deus derramadas sobre Israel. Eu estava lendo um livro que ele fala algo interessante, quando Jesus fala assim: não é bom tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Há uma ideia de que as bênçãos de Deus são o pão dos filhos. E aí vem a palavra da mulher, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Israel tinha a presença de Deus, tinha o poder de Deus, e as nações vizinhas, vez por outra,
aproveitava-se dessas bênçãos, quando não as nações, mas as pessoas, como Raabe, como Ruth, como Naamã, que nós citamos aqui. Então, Deus determinou uma bênção para o seu povo e as bênçãos de Deus eram derramadas sobre Israel de forma gloriosa e os que se aproximavam deles também eram abençoados. Terceiro item do primeiro tópico, a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, que nós temos até hoje. Estes livros sagrados do Antigo Testamento foram preservados pelos judeus. O traduziram em grego, a língua mais usada naquele período, quando foi feita a Septuaginta. O Antigo Testamento foi traduzido para uma versão grega e assim a palavra do Senhor pôde ser expandida por todo o território grego e posteriormente romano, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Ou seja, ao conservar o texto sagrado, ficaram estas promessas registradas. Eles, os escribas, que tinham o cuidado de escrever a lei, eles observavam isto no texto sagrado e, no momento certo, cumpriu-se a palavra do Senhor profetizada no Antigo Testamento, preservado pelos judeus. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo. Ele veio para salvar a todos. Mas louvamos a Deus pela vida dos judeus que conservaram o texto sagrado, que conservaram essa esperança e que deixaram para nós este importante legado. Resumindo, portanto, esta parte da lição, podemos dizer o seguinte: embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo. Vamos então ao segundo tópico da lição. O amor de Deus para com outras nações. Primeiro item do segundo tópico, os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Blau, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma, o que afirma esse autor? Que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Sarepta, na sua revista deve estar escrito também Serepta, e no livro do profeta Jonas. Como eu disse, desde o início são apenas exemplos. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento, como já vimos. Prosseguindo, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Vamos aqui apresentar um resumo desta história que você, meu caro professor da escola dominical, deve conhecer. Sarepta é uma antiga cidade fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Se você olhar o mapa da Palestina, verá que Tiro e Sidom ficam ao norte do território de Israel, ao norte. Então, temos o profeta Elias saindo da sua terra, saindo da terra de Israel e indo em direção a uma pessoa que iria o sustentar. Essa pessoa era uma viúva. Continuando o texto sagrado, quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em sua casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas, quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, multiplicação da farinha e do azeite.
Eu queria, antes de falar sobre a morte do menino, abrir a Bíblia, porque eu acho importante que você, caro professor, também faça isso durante a sua exposição, abrir a Bíblia e mostrar como isso aconteceu. 1 Reis, capítulo 17, versículo 10, diz assim: Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E aí diz o texto sagrado: e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Muitos dias. Versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém. Esta mulher foi alcançada pela misericórdia de Deus. A sua farinha e o seu azeite foram multiplicados por causa da presença do homem de Deus na sua casa. Ela pensava que ia comer a sua última refeição, mas isso não aconteceu. Chegou naquela casa, na casa daquela estrangeira, na casa dessa pessoa que não tinha nenhuma relação com o povo de Israel. A misericórdia, o amor de Deus. E ela então teve fartura na sua casa enquanto havia fome na terra. Deus assim tem feito, enviando missionários pelo mundo, fazendo com que muitos povos, como os povos da África, que vivem em tremenda miséria, possam sobreviver, possam viver e ter uma provisão que antes não tinha. Isto é, a misericórdia de Deus através das missões transculturais. Porém, em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. Esse caso de ressurreição é chamado restauração à vida, porque certamente depois esse menino morreu. Porém, naquele momento, ele teve a sua vida restaurada. A mãe do menino falou: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Amados irmãos, continuemos pregando o evangelho a todas as nações, porque assim levaremos a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, a vida a muitos povos, a muitas pessoas que estão carecendo, alguns pensando que vão comer a sua última refeição, alguns pensando que vão viver este último ano na sua vida, mas Deus tem usado homens e mulheres para fazer com que muitas vidas sejam prorrogadas na face da terra por muitos e muitos anos. Amém? O caso mais conhecido de missões transculturais de toda a Bíblia e do Antigo Testamento é o caso de Jonas. A missão de Jonas em Nínive é o item 3 do segundo tópico. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro, que consta em algumas Bíblias, é a misericórdia de Deus para com todos os homens. É claro que esse título, esse tema, é dado por aqueles que comentam nas Bíblias de estudo.
Mas o que vemos realmente é a misericórdia de Deus se estendendo para um povo, que é o povo da Assíria. E aí entendemos que Deus estende a sua misericórdia a todos os povos. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas como consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Assíria, uma nação perversa, cruel e imoral. Temos vários textos da Bíblia que podem provar isto, como está no livro do profeta Naum. Portanto, irmãos, não era Deus abençoando quem o adorava, abençoando quem o servia. Não era Deus abençoando quem estava voltado para a sua lei. Era Deus estendendo a sua misericórdia a um povo cruel, perverso, imoral. Deus, então, dando a este povo uma oportunidade de sobrevida. Nós sabemos que Nínive, 200 anos depois, foi destruída, mas naquele momento a misericórdia de Deus se estendeu para esta nação cruel, imoral e perversa. A conversão dos ninivitas tem sido considerada um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama a todos ao jejum e à oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. É claro que quando falamos de profeta Jonas, sempre destacamos a sua reação inicial de não querer ir para a cidade de Nínive. Mas o mais importante do livro de Jonas é o resultado, é a reação daquele povo que não tinha nenhum conhecimento de Deus. Mas quando Jonas entra na cidade proclamando o juízo de Deus, eles se arrependem, até mesmo os animais jejuaram para que Deus aplacasse a sua ira e aquilo não acontecesse naquela época. Assim aconteceu e Deus então ouviu o clamor daquela cidade e mostrou que ele é o Deus das nações e não apenas da nação de Israel. Como a cidade não foi condenada, em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia, o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade toda. Há um versículo lá no final do livro do profeta Jonas, no capítulo 4, versículo 11. Eu quero ler esse texto para você. É importantíssima esta leitura. Jonas capítulo 4, versículo 11 diz: E não hei eu de ter compaixão, misericórdia, da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Deus está dizendo para Jonas: você teve compaixão, Jonas, de uma aboboreira que não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Você está com compaixão por uma planta? Eu estou me compadecendo de uma nação. Eu estou me compadecendo de 120 mil homens que não têm nenhum discernimento, mas que mostraram o quê? Mostraram temor e assim se converteram. Deus confirma aqui muitas das suas promessas. Deus confirma aqui o seu caráter. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Sinopse desta parte da lição: por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Vamos ao terceiro e último tópico da lição: alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Vamos lá? Alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Deus estabeleceu alianças com o homem para que o homem fosse resgatado do pecado. Continuando, assim ele estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso há na Bíblia
alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Temos aqui aliança incondicional e condicional. Ora, o que é isso, pastor Daniel? Aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua ou com quem ele tem um pacto. Note que a aliança de Deus com Abraão, ela tem um caráter inicial condicional, mas depois ela se torna definitivamente incondicional. Quando Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12, ele diz o seguinte, Gênesis capítulo 12, vamos abrir a palavra de Deus e vamos entender o que acabamos de falar de forma mais clara. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela. Esta era a condição inicial. Se Abraão ficasse sem Ur dos Caldeus, ele não seria abençoado. Ele deveria sair da sua terra e da parentela. Veja que depois Deus vai confirmar as bênçãos a Abraão quando ele deixa o seu sobrinho Ló, porque era para deixar a terra e a parentela. Veja que interessante, meus amados irmãos. Deus diz assim, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Era uma ordem, mais uma ordem com promessas, com bênçãos. Aí vem as bênçãos, que são incondicionais a partir do momento em que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, viriam então bênçãos incondicionais. Deus disse que ia fazer e vai continuar fazendo, porque ele tem esse propósito indiferente do que o homem faça ou deixe de fazer. Onde está a parte incondicional desta aliança? Está a partir do versículo 2. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bênçãos que são incondicionais, porque Abraão, lá no início, ele obedeceu. Estava ligado a uma obediência. Por que o senhor diz, pastor Daniel, que começou condicional e terminou incondicional? Porque desde o momento em que Abraão saiu da sua terra, saiu da casa do seu pai, saiu da sua parentela, Deus agora incondicionalmente vai fazer tudo o que está determinado através da sua própria palavra. Deus é fiel à sua palavra. Segundo Samuel capítulo 7, Deus faz aliança com Davi. E olha o que Deus fala com Davi no versículo de número 12. Eu vou ler o versículo depois 13, 16 e 24. Diz assim, 12, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Para sempre. Olha o versículo 14, vou ler o versículo 14 para você entender algo interessante. E ser-lhe-ei por pai, e ele me será por filho. E se ele transgredir, castigá-lo-ei com vara dos homens e com açoites dos filhos dos homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa, o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será firme para sempre. Versículo número 24 diz assim, e confirmaste o teu povo Israel por teu povo para sempre. Deus fez uma aliança com Davi incondicional, dizendo, olha, eu vou firmar o seu trono para sempre. Por que isto? Porque Deus tinha um propósito, que através da linhagem de Davi viesse Jesus Cristo. E este sim reinará para todo sempre.
É só lermos Lucas capítulo 1 e veremos o versículo 32 e 33 que diz: E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Continuemos. Aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais aos indivíduos ou ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Ou seja, temos então um acordo, temos uma aliança que é condicional. Concede bênçãos e executa punições. Concede bênçãos, mas corrige. Abençoa, mas também castiga. Temos, por exemplo, a aliança da lei, a aliança mosaica, que foi uma aliança condicional. Nós temos a nova aliança, que também é condicional. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e se converter dos nossos maus caminhos para que tenhamos comunhão com Deus. Nós temos em toda a Bíblia muitas alianças. Alguns chegam a considerar algumas promessas de Deus como aliança, mas na verdade a aliança é um pacto. A aliança é um pacto vindo diretamente de Deus para com o homem. Por exemplo, alguns consideram o arco-íris como uma aliança incondicional, porque Deus disse naquele momento que nunca mais destruiria a terra com água. Alguns dizem também que lá no Gênesis, quando diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, ali alguns dizem que ali também temos uma aliança, mas na verdade são promessas de Deus que foram feitas em um determinado momento e não tem a característica mesmo de uma aliança. Amém? E terminando então a nossa aula, assim por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi, de alcance mundial, nós já falamos aqui, que resultou no advento do Senhor Jesus Cristo como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Fazendo o resumo desta parte, temos: há alianças condicionais e incondicionais na Bíblia que tornam conhecida a glória de Deus entre as nações. Nossa conclusão é: visto que o plano de Deus abrange toda a humanidade, seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação para si, mas proclamá-la entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Isso está no Salmo de número 96, versículo 3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo, tema que aprenderemos na próxima lição. E eu desde já te convido para a quarta lição do quarto trimestre, quando estudaremos missões transculturais no Novo Testamento. Eu espero você aqui e desde já eu agradeço a todos vocês que estão conosco aqui neste canal. Eu espero te encontrar na próxima semana, na quarta lição deste trimestre. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra, que você possa ter uma excelente aula no próximo domingo, que você possa desenvolver esses temas com bastante tranquilidade e possa mostrar para o seu aluno, caro professor, que as missões transculturais têm sua raiz desde o Antigo Testamento e na semana que vem estaremos juntos para estudar missões transculturais no Novo Testamento. Deus te abençoe. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra, em nome de Jesus. Amém e amém.